Afinal, por que eu tomei a decisão de vir morar para o Canadá, mesmo tendo cidadania portuguesa e podendo ficar lá na Europa como cidadã europeia com todos os direitos? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Oi, gente! Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Beatriz e eu moro aqui no Canadá desde julho de 2023. E nesse vídeo eu vim responder uma pergunta que eu recebo sempre lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é o @beancanada, que é: por que você resolveu ir para o Canadá? Então, assim, a gente já morava lá na Irlanda há 9 meses. A gente teve esse projeto de ir para a Irlanda principalmente para melhorar o nosso inglês, porque aqui no Canadá é importante você já chegar com uma base de inglês, porque você vai chegar, você já vai ter que abrir conta no banco, vai ter que procurar emprego. As entrevistas de emprego aqui são bem longas, tipo 1 hora de entrevista mais ou menos. Então, esse era o nosso plano inicial, ir para a Europa para poder aprimorar o nosso idioma. E aí, voltando um pouquinho na linha do tempo, a nossa vontade, o nosso despertar de querer vir morar fora foi lá em 2017, quando a gente viajou a primeira vez para Disney, que era um sonho nosso. E aí a gente viu como que o mundo era grande, o quanto que aqui fora as pessoas conseguem ter muito mais fácil que a gente se mata para ter no Brasil. Então, vou dar exemplos aqui. Por exemplo, aqui fora você consegue comprar um iPhone por, um exemplo, $1.000. Só que assim, no Brasil, esse mesmo iPhone custa em torno de R$7.000. Aí você fala: ai, Bia, mas se converter? Gente, mas quem ganha em dólar, gasta em dólar. Então, quando a gente faz essa conta, colocando no poder de compra, que aqui você ganha $11 a hora e no Brasil você ganha R$8 a hora, quantas horas você precisa trabalhar para ter um iPhone novo? Quantas horas você precisa trabalhar para ter um carro no Brasil? E aí, nessa viagem que a gente fez para os Estados Unidos, a gente viu que a gente gostou da cultura americana e a gente queria vir morar aqui na América do Norte. Mas se você conhece um pouquinho sobre o sistema imigratório dos Estados Unidos, é um pouquinho difícil você conseguir se legalizar lá. Então, a gente começou a pensar sobre o Canadá. Então, lá atrás, em 2020, quando estourou a pandemia, a gente já estava com uma passagem comprada para vir conhecer o Canadá. Então, já era um país que a gente começou a estudar, que a gente começou a seguir as pessoas que moravam aqui, a gente começou a assistir os vídeos no YouTube e a gente começou a se apaixonar por aqui. Só que para vir para o Canadá, a gente precisava aprender o idioma, né? Aprender já o inglês, que aqui é muito importante você já chegar com um nível bacana de inglês, para você já começar a fazer entrevista de emprego, né? Abrir uma conta no banco e tal. E aí, o que aconteceu? Deu a pandemia e tal, e nesse meio tempo, eu consegui finalizar o meu processo de cidadania europeia, e aí a gente tomou a decisão de ir para a Europa, para ter um trampolim na questão do idioma. Então, a gente foi lá para a Irlanda, a gente morou 9 meses lá, mas sempre a Irlanda para nós era só um ponto de passagem, onde a gente já tinha o nosso propósito ali, que era aprender o idioma. E nesse tempo lá na Irlanda, a gente conseguiu melhorar muito, muito o nosso idioma. Porque é uma coisa, gente, é você estudar numa escola 2 vezes por semana, ter uma imersão de 3 horas, por dia no inglês. Outra coisa é você tá ali, ó, no campo de batalha, você ter que falar o inglês. Então, quando a gente chegou, eu tava bem travada, e aí quando eu comecei a trabalhar lá no mercado, que eu tinha que ter esse atendimento com o público, ali que destravou o meu inglês, porque eu não tinha escolha, ou eu falava ou eu falava. Então, beleza. E aí, a gente começou a pesquisar e viu que o Canadá tinha parceria com mais de 30 países pelo programa do Working Holiday Visa, que eu poderia aplicar por ser cidadã portuguesa e vir morar aqui durante 2 anos com visto de trabalho. E, consequentemente, o Alan também teria direito a esse visto. Então, foi o nosso plano-chave. Mas, ok, questão de legalização, a gente viu que dava certo e tal. Mas por quê? No fundo, o que eu vi no Canadá que eu falei: eu quero morar lá, sabe? Eu quero esse país. Eu acho que falar sobre segurança, poder de compra, isso, gente, você saiu do Brasil, pisou em outro país,
já melhora 1000 vezes do que a gente tinha lá, né? Mas o que me encantou mais os meus olhos foi a questão da cultura, né? Que é muito mais parecida com a nossa cultura brasileira do que a Europa. Aqui a gente consegue ter um conforto maior do que a gente estava tendo lá na Europa. Em um mês aqui a gente já conseguiu ter um imóvel 1000 vezes melhor do que a gente tinha lá. A gente já conseguiu ter um carro que, para nós que pensamos em ter uma família, isso muda tudo, né? E para mim o ponto chave foi a questão de que aqui no Canadá tem um dos melhores sistemas de licença maternidade do mundo. Aqui a mulher ela consegue ficar de 1 ano a 1 ano e meio em casa depois que ela tem filhos, e é paga essa licença maternidade pelo governo, nem é pela empresa, e você consegue ficar em casa um tempo maior, né? Sem falar que aqui também tem a questão que a saúde ela é pública, tá? Então muita gente ainda reclama da saúde aqui no Canadá por conta do tempo de espera e tal. Só que, gente, se a gente pôr na ponta do lápis, se a gente pensar que aqui os nossos filhos, a gente não vai precisar pagar a escola, a gente não vai precisar pagar convênio médico. Se eles precisarem, sei lá, quando crescer, ir para a escola sozinhos com o ônibus da escola, a gente não vai ter o medo de um sequestro igual a gente tinha no Brasil, por exemplo, né? Não tem o medo de você sair com o seu carro na rua e vir alguém te roubar por conta de um celular. Então, aqui a gente se sente muito, muito mais seguro, muito mais livre para fazer as coisas que a gente quer, né? E para pensar no futuro da nossa família. Então, no fundo, o Plano Canadá tá muito ligado ao futuro que a gente quer para os nossos filhos, né? Então, pensando tanto na saúde, pensando em licença maternidade, pensando em escola. Aqui as escolas também são tudo bilíngue, em inglês e francês. Então, a gente vai conseguir construir um futuro muito melhor para os nossos filhos. Então, eu acho que, além de tudo isso, quando a gente muda de país, a gente não tem que pensar, porque lá é o maior salário mínimo, sabe? Eu converso com muitas pessoas que falam pra mim, eu quero morar lá em Luxemburgo, porque lá é o maior salário mínimo da Europa. Mas você sabe qual que é o idioma que se fala lá? Sabe? Então, é o que eu sempre falo. Pra gente, não importava que a gente estava lá na Irlanda ganhando em euro. Porque aqui a gente ganha em dólar, que é uma moeda inferior, mas a gente é 1000 vezes mais feliz. Então, no fundo, eu aprendi muito isso, né? Depois que eu tive minha depressão, que eu tive o burnout trabalhando no banco, que eu estava realmente trabalhando num lugar só por conta do dinheiro, e o dinheiro mandava na minha vida. Hoje em dia, a gente, né, olha as coisas de uma forma diferente, né? O importante é a gente estar feliz, o importante é a gente estar num lugar confortável, independente se a gente está ganhando rios de dinheiro, o importante é a gente estar feliz, porque nada paga a nossa felicidade e, consequentemente, né, gente, se a gente não tá feliz, isso interfere totalmente na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, eu quis fazer esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho sobre o porquê que a gente escolheu o Canadá. Eu acho que esses pontos foram os principais da nossa escolha. Então, se você tá pensando em vir para cá e ainda tá um pouco, né, iniciando o plano canadense, eu acho que vale muito a pena você marcar uma consultoria com a minha parceira, que é a E-Visa Immigration. Eles fazem toda uma análise do seu perfil para conseguir identificar qual é o melhor plano para você. Então, vou deixar aqui na descrição meu cupom de desconto, Bia Camilo, para você marcar sua consultoria e poder construir o seu plano Canadá com mais segurança, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, espero que tenha ajudado. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar aquele sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E eu te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo!